Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos ver arcos côncavos e ciclo trigonométrico. Vamos ver a seguinte situação-problema. Situação problema 1. Os biólogos de uma reserva ecológica descobriram que a população P de animais de uma certa espécie presente na reserva variava durante o ano segundo a forma: P de T igual a 500 menos 150 cosseno de T mais 2 π sobre 3, onde T é o tempo medido em meses e T1 corresponde ao mês de janeiro. Qual a população de animais dessa espécie na reserva do mês de novembro? Ao analisar a situação-problema, percebemos que a população depende do tempo, ou seja, está em função do tempo. Dessa forma, a resolução do problema se dá quando a gente substitui t, tempo, pelo valor t igual a 11, uma vez que é necessário saber o mês de novembro. Então, colocaremos t igual a 1 para janeiro e t igual a 11 para novembro. Portanto, eu teria que substituir o 11 na forma. E ficaria da seguinte forma: P de 11 igual a 500 menos 150 vezes cosseno de 11 mais 2 vezes π sobre 3. 11 mais 2, 13 π sobre 3. Então, ao substituir o t igual a 11 na fórmula, eu preciso calcular cosseno de 13 π sobre 3. Como que a gente, então, pode encontrar o cosseno do ângulo 13π sobre 3, sendo que o ângulo 13π sobre 3 é um ângulo maior do que 360 graus, e a gente só viu até agora ângulos até 360 graus. Então, quando trabalhamos com um problema real, nós temos ângulos maiores do que 360 graus. Segunda situação-problema. Situação-problema 2. Veja o trecho da reportagem. Pedro Barros acerta um 540 e garante o troféu mundial de skate no Rio. O melhor do ano há 4 anos é o atleta de Florianópolis. Mais uma vez, nós temos um ângulo maior do que 360 graus. Bem, como vimos, em várias situações podem aparecer ângulos com 360 graus ou maior do que 360 graus. Para isso, nós vamos estudar o ciclo trigonométrico. Considere um ciclo trigonométrico no ponto M, que é a imagem do número real x correspondente, como indica na figura abaixo. Então, nós temos um ciclo, que é uma circunferência, com os eixos x e y colocados no centro dessa circunferência, e essa circunferência tem um raio unitário. Todos os ângulos nós podemos representar nesta circunferência. Os ângulos são representados pelo x que está ali no meio da circunferência. Repare que o raio da circunferência nós vamos tomar como 1 para facilitar as contas. Considere também o arco AM, que corresponde ao ângulo central x. Então, vamos dar uma olhadinha na figura. O ângulo central x está no meio da circunferência. E o arco AM está em amarelinho, né, por cima do preto da circunferência. Então, isso mostra que a gente pode representar o ângulo ou o arco no ciclo trigonométrico. Ou seja, eu vou poder usar graus, que é a medida de ângulo, ou radiano, que é a medida de arco, no ciclo trigonométrico. Vamos, então, destacar o valor dos arcos das extremidades dos quadrantes. Primeiro, nós temos o ciclo trigonométrico, que é a circunferência toda, que tem raio 1, e colocamos os eixos x e y nessa circunferência. Nós começamos a marcar os ângulos aqui no zero, que é o início. Se a gente fizer 1/4 dessa circunferência, nós vamos marcar o ângulo de 90 graus. Se a gente traçar mais 1/4, nós vamos chegar ao ângulo de 180 graus.
traçar mais um quarto. A gente vai ali para baixo da circunferência, 270 graus, e a circunferência toda voltando 360 graus. Então, o 0 e o 360 graus, eles coincidem na minha circunferência. Vou repetir. Eu inicio no 0, vou percorrendo a circunferência, chego ali em cima onde tem a setinha, 90 graus. Depois ando mais 90, chego a 180. Ando mais 90, chego a 270 e uma volta completa, 360 graus. Mas os ângulos num ciclo trigonométrico, eles também podem ser representados em radiano, como sendo os arcos. Em uma circunferência, como o comprimento total da circunferência é 2πr, então o arco de 360 graus equivale a 2πr. Vamos ver isso no ciclo trigonométrico, como vai ficar. Então, nós temos o 0, temos o 90 graus, que é equivalente a π sobre 2 radianos, temos os 180 graus, que é equivalente a π radianos, temos o 270 graus, que é equivalente a 3π sobre 2 radianos, e o 360 graus, que é equivalente a 2π radianos. Vamos ver agora os ângulos notáveis no ciclo trigonométrico. Vamos destacar os valores dos arcos das extremidades do primeiro quadrante, aqueles arcos notáveis que nós tínhamos estudado na aula passada, os ângulos de 30, de 45 e de 60. Eles são ângulos que ficam entre 0 e 90 graus. Então, nós podemos representá-los no ciclo trigonométrico dessa forma: o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60, ou representá-los em radiano. 30 equivale a π sobre 6 radianos, 45, π sobre 4 radianos, 60, π sobre 3 radianos. Agora, vamos ver como fica na simetria os ângulos no segundo quadrante. Repara que o 120 equivale a 180 menos 60. O 135 equivale a 180 menos 45. E o 150 equivale a 180 menos 30. Então, por simetria, nós podemos observar os ângulos de 120, 135 e 150, com seus correspondentes 60, 45 e 30 do primeiro quadrante. Vamos continuar observando agora os ângulos no terceiro quadrante. Repara, o 210. O 210 é o ângulo de 180 mais 30 graus. O ângulo de 225 é o ângulo de 180 mais 45. E o ângulo de 240 é o ângulo de 180 mais 60 graus. Então, assim, nós conseguimos os simétricos aos ângulos de 30, 45 e 60 no terceiro quadrante. Vamos agora ver a simetria no quarto quadrante. O ângulo de 300 é o ângulo de 360 menos 60 graus. Olha, visualizem no ciclo trigonométrico. 360 menos 60, eu vou retornar, no ciclo. Então, ele vai chegar ao ângulo de 300 graus. 315 é o ângulo de 300 menos 45 graus. E o ângulo de 330 é o ângulo de 360 menos 30 graus. Então, dessa forma, nós temos ângulos no primeiro quadrante, que são os ângulos que vão de 0 a 90, os ângulos do segundo quadrante, que são os ângulos que vão de 90 a 180, os ângulos do terceiro quadrante,
que são os ângulos que vão de 180 a 270, e os ângulos do quarto quadrante, que vão de 270 até 360 graus. Então, aqui nós podemos representar os ângulos de uma volta. Lembrando que a gente tem sempre o sentido anti-horário como positivo nos ciclos e nos quadrantes, como a gente tinha no plano cartesiano. Vamos então voltar na situação problema 2. Após a análise e a observação do comportamento dos arcos simétricos no primeiro, segundo e terceiro quadrante, nós verificamos que para solucionar o problema em questão é necessário determinar então o arco côngruo a 540. Perceba que 540 consegue dar uma volta completa e andar mais um pouco, não é? É justamente esse ponto do andar mais um pouco que nós precisamos determinar. Que ponto é esse circunferência? Que arco côngruo é esse a 540? Vejamos, 540 é 360 mais 180, ou seja, nós damos uma volta inteira e andamos mais 180 graus. Essa é a extremidade do arco côngruo, é o que nós chamamos de arco côngruo. Assim, nós dizemos que 540 é côngruo a 180, porque eles só se diferenciam pelo número de voltas. Vejamos um exemplo. Ângulo de 30, ângulo de 390 e o ângulo de 750, como mostra nas 3 figuras abaixo. Estes arcos têm um número de voltas diferente, porém as extremidades são coincidentes. Logo, eles são chamados de arcos côngruos. O primeiro arco é o de 30 graus. O segundo arco, ele dá uma volta na circunferência e anda mais 30 graus. O terceiro arco, ele dá 2 voltas completas e anda mais 30 graus. Isso são arcos côngruos. Arcos que têm o mesmo início, a mesma extremidade de início e de fim, e que se diferenciam apenas pelo número de voltas. Vamos agora voltar à situação problema 1. Após a análise e a observação do comportamento simétrico dos arcos no primeiro quadrante, é necessário, então, a gente determinar um arco côngruo a 13π sobre 3. Como vimos, 13π sobre 3 consegue dar 2 voltas completas na circunferência e andar mais um pouquinho. Vamos descobrir, então, o arco côngruo a 13π sobre 3. Vejamos. 13π sobre 3 eu posso reescrever como sendo 12π sobre 3 mais π sobre 3, não? Ó, 12 mais 12π mais π, 13π. Então, eu reescrevo de outra maneira. Sendo que 12π sobre 3 é igual a 4. 12 dividido por 3, 4. Ou seja, eu dou 2 voltas completas na minha circunferência e ando mais π sobre 3. 4π são 2 voltas completas. Cada volta é 2π. Então, 4π são 2 voltas completas. Então, o arco, ele dá 2 voltas completas na circunferência e anda mais π sobre 3. Sendo assim, os arcos π sobre 3 e 13π sobre 3 são considerados côngruos. Arcos côngruos. Então, o que são arcos côngruos? São arcos que têm a mesma origem e a mesma extremidade. A diferença de 2 arcos côngruos é sempre um múltiplo de 2π, ou seja, é sempre uma quantidade de voltas inteiras. Nós temos a seguinte forma geral para arco côngruo: x igual a alfa mais 2kπ ou x igual a alfa mais k vezes 360. Eu escrevo essa forma de 2 formas, uma usando radiano e a outra usando grau, porque são as nossas 2 unidades de medida usadas aqui.
Como falei anteriormente, na circunferência trigonométrica, nós temos dois sentidos. O sentido positivo, que é o sentido de A para P, esse é o sentido positivo, e o sentido negativo. Então, nós temos como sentido anti-horário positivo e sentido horário negativo. Sendo assim, os arcos têm valor positivo no sentido anti-horário e valor negativo no sentido horário. Vejamos então alguns ângulos no sentido negativo do ciclo trigonométrico. O zero, ele é o início. Se eu der uma volta completa no sentido horário, eu tenho menos 360 graus. Se eu andar 1/4 da minha circunferência no ciclo trigonométrico, eu vou chegar na extremidade inferior. Eu vou andar menos 90 graus. Andando metade do ciclo, no sentido negativo, eu tenho menos 180 graus. E andando 3/4 da minha circunferência no sentido negativo, eu tenho um ângulo de menos 270 graus. Voltando ao nosso raciocínio, agora a gente está vendo o sentido negativo da circunferência do ciclo trigonométrico. Vamos ver agora a nossa apostila. Nós vamos dar continuidade ao módulo 6, capítulo 16 da apostila. A matéria está na página 27 até a página 32. Eu peço que vocês façam o exercício 15 da página 32, 16 da página 33 e 17 da página 34. A correção está a seguir. Só veja a correção depois de você tentar fazer o exercício. Mantenha o foco nos estudos e em breve a gente vai se encontrar.